Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é Bíblia, o estudo da Palavra de Deus. Bom, hoje é quinta-feira e como toda quinta-feira nós estamos com o compromisso aqui de estudar a Bíblia do zero, começando de Gênesis e vamos ir até Apocalipse, certo? Então hoje já vamos para a aula de número 4 do livro do Êxodo. Nós vamos falar hoje da figura de Moisés, do ponto de vista histórico, o seu nome, a sua formação e a sua missão, tá? Então já se inscreva no canal, deixa o seu like para estar nos ajudando, compartilhe com aquele amigo que você sabe que vai gostar de estudar a Bíblia também, tá? Os links, a playlist está aqui para você acompanhar desde o zero lá, se caso você perder alguma coisa, tá certo? E para acompanhar o estudo do livro do Êxodo, eu estou usando essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Estudos Thomas Nelson, tá? Bíblia de Estudo Thomas Nelson, para poder estar nos auxiliando. Vamos começar? Então, a figura de Moisés, ela é central para o livro do Êxodo e para toda a história. Deixa eu pegar o apontador. Aqui. A figura de Moisés é central para o livro do Êxodo e para toda a história de Israel. Ele não é apenas o líder que libertou o povo do Egito, mas também ele é o legislador, o mediador da aliança e o modelo de liderança. Nessa aula, vamos explorar quem foi Moisés, o significado do seu nome, a sua formação e missão à luz da tradição bíblica, linguística e histórica. Então, vai ser uma aula muito bacana e uma aula essencial para você entender, continuar entendendo o que aconteceu no livro de Êxodo. Semana passada, nós vimos basicamente o capítulo 1 do Êxodo, que fala da condição de Israel como oprimido no Egito. Israel oprimido no Egito. Aprendemos quem provavelmente foi o faraó que não conhecia José. Por que nós temos essa informação aqui de um faraó que não conhecia José? E agora nós vamos avançar, então, para entender um pouco sobre o nome e sobre a pessoa de Moisés, certo? Então, vamos ver Moisés, então, como personagem histórico e literário. O relato de Moisés, o relato bíblico, apresenta Moisés como um homem que passou por várias etapas. Então, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, nós vemos que Moisés foi nascido em meio à perseguição dos hebreus, salvo das águas pelo próprio decreto de Faraó. Vamos acompanhar isso aqui? Êxodo 2, 1 a 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do rei Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abrir, viu um bebê chorando. Ficou com pena com pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se, perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque o tirei das águas.
Então tem muita informação importante sobre Moisés aqui. A primeira coisa é o nome de Moisés. Só que eu vou deixar para falar do nome nesse próximo tópico aqui. Então, Moisés, ele nasceu na época da opressão do povo. Lembra que nós estudamos que o povo de Israel chegou ali? Quando os íxios foram expulsos, o faraó Amoses, provavelmente o faraó Amoses I, coloca várias opressões sobre os hebreus, exatamente com medo deles crescerem e vierem a tomar o estado de novo, assim como fizeram os íxios. Não contente com isso, ele dá uma ordem para poder matar todas as crianças do sexo masculino, exatamente para poder conter o crescimento dos hebreus. É nesse âmbito que Moisés vai nascer. Moisés, ele nasce, ele é escondido pelas parteiras, né? Ele é escondido pelas parteiras. Isso aqui, ó, você vai ver no capítulo 1, a partir do versículo 16, aqui, ó. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixa viver. Todavia as parteiras temeram a Deus, não obedeceram à ordem do faraó e deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Então a ordem era para matar as crianças. Moisés fica escondido 3 meses e quando já não podia escondê-lo, a mãe dele coloca ele numa cesta feita de junco e solta ali no Nilo. E aí vem um fato muito interessante. Então, para isso, nós vamos ter que recorrer de novo à mitologia egípcia. Na 18ª dinastia, você tinha uma mulher que ela era chamada de Hatshepsut, tá? Hatshepsut. Ela foi a única, até onde eu sei, a única faraó mulher que existiu nessa dinastia, tá? Hatshepsut. Hatshepsut, ela não podia ter filhos. Ela tinha uma certa dificuldade de ter filhos. Tinha alguma coisa relacionada a isso, eu não lembro totalmente a história. E o seu marido, ele acaba tendo um filho com uma outra mulher, certo? Ele acaba tendo um filho com uma outra mulher que não fosse ela. E aí, esse filho, vamos dizer assim, bastardo, é que cresceria e seria o faraó, tá? Então, Hatshepsut, ela era uma mulher que ela vivia, de uma certa forma, uma tristeza, porque ela não conseguia dar a luz para o seu marido, dar um filho para o seu marido. E aí o texto diz que um belo dia ela desce as águas do Nilo e tem em mente que o Nilo, para eles, era considerado um deus, né? Ela desce as águas do Nilo e, de repente, quando ela olha nas águas, ela vê chegando um bebê dentro de um cesto. Ou seja, para Hatshepsut, aquilo foi um milagre divino, tá? Aquilo foi quem sabe, uma oração dos deuses, uma resposta dos deuses ao momento que ela estava passando. Então, vamos já avançar, depois eu volto aqui. Naquele momento que ela encontra ele, provavelmente aquilo foi para ela o quê? Uma resposta divina ou um milagre divino para ela, porque ela não podia ter filhos, ela era estéril, ela vivia dentro de casa com um filho bastardo, né? Assim, ela sabia que aquele filho ia ser um faraó, e aí de repente ela chega nas águas do Nilo e de bandeja aparece para ela um cesto com um bebê lá dentro. Então, ela vai dar para ele o nome de Moisés. E aí tem até um texto aqui, ó, no finalzinho que nós lemos, do versículo 10, está assim: tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que era Hatshepsut, né?
que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque o tirei das águas. Então, geralmente, quando você vai pesquisar, vou até fazer essa pesquisa aqui para ver se eu não vou falar besteira. Quando você vai pesquisar, aparece que Moisés significa tirado das águas. Quer ver? Significado de Moisés. Geralmente aparece aqui, ó, tirado das águas. Eu não vou compartilhar a tela aqui, mas vamos ver se vai dar para enxergar. Olha lá, ó. Tirado das águas, né? E por muito tempo se acreditou que essa era a verdadeira tradução do nome Moisés, tirado das águas. Só que, na verdade, tem uma pegadinha aí, tá? Tem uma pegadinha que vai se encaixar quando eu entendo a história de Hatshepsut. E eu vou explicar para você. Então, aqui, ó. O nome de Moisés ele é carregado de significado e tem sido objeto de estudos linguísticos. Por quê? Na etimologia bíblica, em Êxodo 2:10, a filha do faraó, que, como falei, provavelmente é Hatshepsut, explica que chamou o menino de Moisés, porque o tirou das águas, do hebraico machá, né? Tirar, arrancar. Então, geralmente entendia assim, Moisés significa tirado das águas, porque esse nome Moisés viria da raiz hebraica machar. Machar significa tirar, arrancar. Só que, quando você olha para a mitologia egípcia, você vê que tem um nome que ele é muito mais próximo ao nome Moisés do que Machá, que seria Mose, tá? Então, aqui, ó, muitos estudiosos apontam que o nome tem origem egípcia, derivado do elemento Mise ou Mose, que significa filho ou nascido de. Então, é muito mais fácil, mais simples eu entender que essa mulher colocou nele um nome egípcio do que hebraico. Afinal, ela era filha de Faraó, certo? Eles estavam na 18ª dinastia, que tinha uma preocupação muito grande em perder o controle, em perder o domínio. Então, dificilmente, ela iria dar para um filho dela o nome hebreu, mesmo reconhecendo que o menino era hebreu. Então, é mais fácil entender que ela tenha dado para ele o nome egípcio. Então, se eu olho para o nome egípcio, eu vou ter também uma dificuldade aqui. Por quê? Mose, a palavra Mose no egípcio significa nascido de, né? Então você vai ter Amose, nascido do Deus Amon, ou nascido de Amon, que era o Deus Sol, né? Você vai ter aqui, ó, Tutmés ou Tutmoses. Tutmoses é porque Tut é o Deus, né? Então, nascido do Deus Tut, ou do Deus Tot. Ramsés, nascido do Deus Ra, certo? Ó, então, sempre esse nome Mose, ele vinha acompanhado de um Deus, certo? Amose, Tutmose, Ramsés. Então, sempre ele era acompanhado de um Deus. E no caso de Moisés, ficou apenas Mose. Não tem um nome. Então, muitas pessoas acreditam. Então, assim, ó, assim como o nome de Moisés teria sido equivalente a Mose, ou aquele que é tirado das águas, refletindo a sua origem bicultural, hebraica e egípcia. Isso reforça o contexto hebraico da formação de Moisés. Muitos acreditam que, quando ela o retira das águas, e ela fala assim, ó, o seu nome será Mose, ou Moisés, porque eu o tirei das águas.
Águas aqui está se referindo às águas de quem? Do rio Nilo. Lembra que eu falei que provavelmente ela estava orando, pedindo essa bênção, e de repente aparece no rio, que eles entendiam como um Deus, um bebê para ela. E ela dá para ele um nome relacionado ao nome dele, é Mose, porque eu tirei das águas. Então, muitos acreditam que ela dá para ele o nome do Deus da água, o Deus do Nilo, melhor dizendo. Então, assim como você teria Tutmose, Amose, Ramsés, então Moisés, ele seria nascido de Rapi, que é o Deus Nilo. Então, provavelmente, o nome de Moisés, ele não era apenas Mose, mas ele seria Rapi-Mose, certo? É lógico que é uma hipótese que é levantada, mas acredita que o nome de Moisés completo seria Rapi-Mose, ou seja, nascido do deus Rapi. É porque ele foi tirado das águas. Qual água? A água do Nilo. E aí, quando ele sai do Egito, tem essa ligação, o que ele faz? Ele tira o complemento. Ao invés de ficar nascido do Deus Rapi, fica apenas nascido de, né? Moisés, Mose, nascido de. E aí, como esse nome ele foi aculturado para o hebraico, né? Ficou Moshe no hebraico, aí no hebraico Moshe passa a significar tirado das águas, certo? Então essa seria a semântica aí envolvendo o nome de Moisés. A formação dele, ele tem uma formação na corte. Bom, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele teve um acesso à cultura e à educação egípcia. Esse acesso aqui à cultura e educação egípcia é também outro fato muito intrigante na vida de Moisés. Porque, veja bem, ele é encontrado pela Hatshepsut e ela sabia que ele era hebreu. Ele foi criado nos primeiros meses com a sua mãe verdadeira, né? Então, automaticamente, para Hatshepsut, ela era uma mãe de criação dele. Só que para a mãe dele, ele era o seu filho legítimo, porque ela conhecia a história. Quando ele pega uma idade maior, ele vai para o palácio, né, para fazer o quê? Para estudar, para ter toda a sua criação na corte ali. Então Moisés, ele era uma pessoa que ele tinha um dilema ético difícil de se encaixar na sociedade. Por quê? Porque enquanto ele estava na tenda dos hebreus, ele estava ali sendo o filho da filha de Faraó, que era cuidado por uma hebreia. Então, em que pese o fato dos hebreus serem escravizados, dos hebreus serem humilhados, dos hebreus serem colocados sobre as piores formas de opressão, Moisés, ele era o queridinho ali no meio. Ninguém podia mexer nele, ninguém podia bater, ninguém podia tocar nele, ninguém podia maltratar ele. Por quê? Porque ele era o filho da filha de Faraó. Então, Moisés, ele tinha uma certa, por parte dos seus irmãos, uma certa resistência. Ele estava na tenda dos hebreus, mas ele não era querido pelos hebreus. Por quê? Porque ele era o queridinho da filha de Faraó. Certo? Ele era o queridinho, ele era o protegido, ele era o diferente. Então não podia mexer com ele, não podia mexer com o filhinho de papai que estava ali. Entende o que eu quero dizer? Então Moisés, ele estava com os hebreus, mas ele não se sentia totalmente um hebreu por causa disso. E aí, quando ele foi para a corte, ele foi para o palácio de Faraó, que foi morar com a sua mãe adotiva, Hatshepsut, ele vai passar um dilema parecido. Por quê? Porque agora ele estava lá, mas todo mundo sabia que ele não era de lá.
Todo mundo sabia, não podemos mexer com ele. Ele é filho da filha de Faraó. Mas ele não é egípcio. Certo? Então todo mundo sabia que ele não era. Então ele estava cá e tinha aquela sensação de não pertencimento. E ele estava lá e tinha também aquela sensação de não pertencimento. Então Moisés ele vai crescer como se não tivesse um porto seguro. Como se ele não tivesse um local, uma ilha para onde retornar. Ele nunca estava em casa. Embora ele teve a melhor educação da época, embora ele teve os melhores ensinamentos, embora ele aprendeu tudo sobre Deus com a mãe e tudo sobre mitologia egípcia com a outra mãe, veja a formação cultural de Moisés como ficou. Mas como lar, como casa, um lugar de chamar de seu, de dizer, aqui eu estou em casa, aqui é o meu lugar, Moisés não tinha. Moisés não tinha. Então, tem um momento em que Moisés ele vai ter a oportunidade de mostrar para aquelas pessoas de qual lado ele estava, quem ele era de verdade. E qual é essa oportunidade? É quando ele está andando pelo palácio e ele vê um egípcio batendo em um escravo hebreu. Naquele momento ele não pensa duas vezes e luta contra aquele egípcio, mata aquele egípcio, enterra ele na areia. Provavelmente Moisés deve ter pensado, agora eu tenho um lugar. Hoje eu tomei uma decisão. Hoje eu sei aonde eu pertenço. Mas, para surpresa de Moisés, os próprios hebreus, quando viram Moisés matando o egípcio, os próprios hebreus que eram escravizados, que eram humilhados, vão até as autoridades egípcias e contam, Moisés matou um de vocês. Percebe o quanto ele não era gostado, ele não era amado naquele lugar? Porque os do seu próprio sangue o entregaram para os inimigos. É como se fosse aquela história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, os hebreus, eles odiavam os egípcios. Era a pior situação que eles já tinham passado. Mas eles odiavam mais Moisés do que os egípcios. Isso é muito forte, porque eles estavam se levantando contra um irmão de sangue e tratando o irmão de sangue pior do que os inimigos de verdade. Isso é sério por quê? Porque às vezes dentro da igreja eu posso agir dessa forma sem perceber. Às vezes eu estou numa igreja em que eu trato os meus irmãos da igreja como se fossem inimigos. Muitas vezes por quê? Por disputa de cargo, disputa de posição, por querer tomar o lugar do outro. Eu acabo vendo o meu irmão, o meu próximo, como o meu rival, como o meu inimigo, como alguém mais odiado do que o meu real inimigo que está lá fora. E quando eu falo real inimigo, não estou falando do homem que está lá fora, eu estou falando do diabo mesmo. Então Moisés, quando ele faz isso, ele é entregue pelos da sua própria casa. Moisés toma conhecimento, ele toma ciência de que os da sua própria casa o entregaram. Ele toma o conhecimento que os da sua própria casa o entregaram. E o que Moisés vai fazer? Ele vai fugir. Ele vai fugir. Aí chega esse ponto aqui, ele é exilado em Midian. Então, após matar um egípcio, ele fugiu e ele viveu como pastor. Então, aqui você vê a segunda etapa da vida de Moisés. Até os 40 anos, Moisés viveu nesse dilema. Com 40 anos, ele mata o egípcio, ele é entregue pelos os próprios da sua casa, e aí ele foge para Midian. Mas por que ele foge para Midian? Bom, ele vai fugir para Midian porque Midian é como se fosse hoje o deserto da Arábia. Então você tem ali o Egito, depois você vai ter a península ali do Sinai,
você tem a Península do Sinai e do outro lado você tem o deserto da Arábia. O deserto da Arábia era a terra de Midian. Era a terra de Midian. E o que acontece? Por que ele vai para lá? Porque o deserto do Sinai ainda era controlado pelos egípcios. Os egípcios ainda tinham ali cidades fortificadas, tinha ali povos que faziam guardas para os egípcios. Então Moisés ele passa pelo Sinai e vai lá para o outro lado, exatamente para fugir da presença do Egito e se isolar por ali. Ali no Sinai, Moisés ele vai casar com Miriam, ele vai conhecer Jetro, e ele casa com Miriam e ele vira pastor de ovelhas. E aí ele vai passar agora mais 40 anos ali, como pastor, como pai de família, aprendendo a cuidar das ovelhas. E é interessante porque quando você chega na história de Moisés no deserto, ele vai encontrar Jetro, né? Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Vamos ver se eu acho o texto aqui. Aqui, ó, Êxodo, capítulo 3, versículo 1, me dá uma informação interessante quando Moisés chega lá em Midian, no deserto de Midian. Ó, versículo 1, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe. Então, Jetro, ele vai aparecer ora com o nome de Jetro e outra hora ele vai aparecer com o segundo nome. E o texto diz que ele era sacerdote. O texto diz que Jetro, ele era sacerdote. Esse sacerdote Jetro aqui, quando eu começo a observar, é muito parecido com o sacerdócio de Melquisedeque, né? Ele era sacerdote de um Deus, mas que não tem nenhuma menção aqui, tá? Não tem nenhuma menção. É como se ele já fosse um servo de Deus ali no deserto para onde Moisés vai, tá? Então Moisés chega ali, vai ficar ali por mais 40 anos e assim ele vai ter ao todo 80 anos, certo? Tudo passa, ele não tem mais notícia do Egito e ele fica tranquilo ali. Passados os 80 anos, vai acontecer mais uma coisa interessante na vida de Moisés. Aqui, ó, o chamado divino. Então, ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, que é o capítulo 3 que nós lemos. Vamos ler mais um pedacinho? Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ou seja, ele atravessou o monte, ele voltou para trás e ele entrou na Península do Sinai e voltou caminhando ali, provavelmente procurando pastagem para as ovelhas, e ele vai parar no monte, que aqui é chamado de Monte Horebe. Esse monte, ora ele aparece como Monte Horebe, ora ele aparece como Monte Sinai. Então, se você lê na Bíblia assim, Monte Sinai ou Monte Horebe, na verdade é o mesmo monte. Por quê? Porque era muito comum na geografia bíblica as montanhas daquele lugar levar nome da região a qual ele estava, tá? Levar o nome da região. Então, por exemplo, quando você vai ler sobre a criação do mundo, você lê assim, Deus plantou um jardim na região do Éden. Aquele jardim é chamado Jardim do Éden. Jardim do Éden. Essa região que Moisés vai era a região do Sinai.
como era a região do Sinai, o monte que estava ali levava o nome de Monte Sinai, tá? A gente tem um exemplo desse parecido também com Meguido, né? Meguido é uma região, mas na região do Meguido você tem um monte. Aquele monte é chamado de Monte Meguido ou Armagedon, Armageddon, né? Se eu não me engano, no grego, porque é um nome que está na região e geralmente os montes levavam o nome daquela região. Então, às vezes, as pessoas se referiam à montanha pelo nome de batismo daquela montanha, ou então se referiam pela região que aquela montanha estava. Tá bom? Então, Moisés vai para esse monte, e ali, versículo 2, o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saiu no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Então, esse anjo do Senhor, já expliquei para você que isso era o próprio Deus, era o próprio Jesus que descia aqui na terra e tinha alguma interação com os homens. Sempre que nós vemos isso aqui, nós chamamos isso de teofania. É a presença visível de Deus na terra. Então, esse anjo do Senhor, ele era o próprio Jesus. Não era um anjo qualquer, tá? Mas ele era o próprio Deus, ou o próprio Jesus. Oi, mano, Jesus ou Deus? É porque Jesus, ele ele fez visível o Deus invisível, tá? Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Muito bem, ele aparece para Moisés aqui, ordena a Moisés que ele seria escolhido para poder libertar o povo de Israel da opressão que eles estavam passando. Que aqueles anos de cativeiro haviam se acabado. E é interessante que Moisés aqui, ele vai questionar a Deus. Quando Moisés ouve essas coisas, ele fala que não podia voltar, que ele era um homem de lábios pesados, de língua pesada, né? Ele era um homem de fala muito pesada e que ele não conseguiria voltar. E aí Deus fala com Moisés assim, olha, Arão vai com você, que é seu irmão, mas você será como Deus sobre Arão. Então aqui é outro fato muito interessante na vida de Moisés, por quê? Porque Moisés iria se tornar agora o grande libertador, o grande legislador, talvez a figura mais importante para Israel depois de Jesus. Moisés e Davi, né? Só que ele tem um momento aqui, agora de transição, que nos chama muita atenção. Muitas pessoas interpretam a questão de boca pesada, a língua pesada, muitas pessoas interpretam isso aqui que Moisés ele era gago, né? E por isso ele fala que ele não poderia voltar ali e não conseguiria falar com Faraó. Bom, isso não vai bater em muitas coisas, porque, primeiro, Moisés ele estava sendo treinado para ser um futuro Faraó. Moisés, por mais que ele tivesse gagueira, se é que ele houvesse, com certeza ele teria aprendido várias técnicas para poder desenvolver a sua fala e destravar a sua fala. Por quê? Porque ele seria o futuro faraó entre os povos ali, certo? Então não bate. Por exemplo, hoje em dia, se a pessoa é gago, a pessoa tem técnicas para melhorar a sua gagueira. E mesmo se Moisés não melhorasse a sua gagueira, ele ainda assim teria recursos para poder falar diante da população. Porque ele passou 40 anos estudando, se preparando para isso. Então falar assim, Moisés era gago e falou que ele não poderia voltar para conversar com o faraó porque ele era gago. Mas peraí, ele estudou para virar um faraó. Ele teve formação acadêmica para isso. Ele teve os melhores médicos da sua época. Então não bate muito
eu analisar que esse texto quer dizer que Moisés ele era gago. Embora você vai ouvir essa explicação de muitas pessoas. O que geralmente nós vamos entender aqui é que vai acontecer um sintoma de um trauma vivido na vida de Moisés. Moisés ele vai ter aqui algo muito parecido com o que nós falamos hoje de burnout, né? Que é esse esgotamento emocional que hoje é relacionado muito ao serviço, ao trabalho. Então, embora o termo seja muito recente, essa característica você encontra em Moisés. Então, lembra que eu falei da ideia da criação de Moisés? Ele não se sentia bem nos hebreus, não se sentia bem nos egípcios. Quando ele quis apoiar os hebreus, os da sua própria casa o traíram. Então, imagina como Moisés não ficou saindo dali, indo embora. Agora que tinha 40 anos que ele estava lá em Midian, ele ficou traumatizado com aquilo. Ele não queria mais voltar. Moisés nunca saiu para poder voltar. Não, ele não queria mais, ele queria ficar em Midian. Porque lá ele estava bem, lá ele tinha uma família, lá ele tinha filhos, ele tinha tudo ali. Ele tinha o seu sogro que o aconselhava, ele não precisava mais voltar. Então, quando Deus fala com ele assim, para ele voltar, ele fala assim, eu sou pesado em línguas, era uma forma de querer dizer o seguinte, eu não lembro mais a língua para falar. E isso corrobora com o que nós estamos falando, por quê? Porque tem um estudo que diz que você não perde a sua língua materna. Quando você aprende uma língua na sua idade adulta, essa língua não foi a língua materna que você teve. Então você pode aprender várias línguas. Porém, se você aprende uma língua hoje e nunca mais exercita, fica anos, por exemplo, 40 anos sem falar, pode ser que quando você for confrontado para poder falar essa língua daqui a 40 anos, você realmente já não lembre mais como pronunciá-la. Porque você aprendeu, tem 40 anos que você não fala mais. Isso é perfeitamente entendível, tá? Eu vou lá, vou fazer um curso de inglês hoje, aprendo a falar inglês fluente, fico 50 anos sem estudar, sem olhar para nada, sem ter nenhum contato com a língua inglesa, com o inglês. Daqui a 50 anos, se eu precisar, com certeza não vou lembrar de mais nada. Porém, quando a língua é a sua língua materna, é a sua língua de origem, nós não esquecemos essa língua, né? Então eu posso ficar anos sem pronunciá-la, que quando for necessário eu pronunciá-la, eu vou conseguir pronunciar. Por quê? Porque foi a língua de origem, foi a língua materna que chegou primeiro no meu cérebro, né? Então, para Moisés, quais eram as suas línguas maternas? Duas. Ele tinha como língua materna o hebraico, passado pela sua mãe verdadeira, e ele tinha como língua materna o egípcio, ensinado pela Hatshepsut, a filha de Faraó. Então agora, não tinha como ele esquecer. Para ele ter esquecido, é porque ele passou por um trauma muito forte, um trauma muito grande. Ele tinha passado por um trauma na vida dele que foi tão grande a ponto de fazer ele esquecer uma língua materna. Olha a situação de Moisés. O burnout, eles falam que quando ele é bem avançado, o simples nome de um ex-chefe que você teve em uma empresa que você saiu, você pode passar mal, pode ter ânsia de vômito, só de ouvir o nome que era dado ao chefe do seu departamento no momento que você teve o staff mental, né? Então, muito provavelmente, Moisés, quando ele fala que ali, a resistência de Moisés não era que ele era gago, mas é porque ele não sabia, não lembrar mais o nome por causa do trauma que ele teve. Ele não queria mais voltar para o Egito. Ele estava bem em Midian e para ele era muito mais plausível ficar ali. Porém, Deus o orienta, Deus coloca Arão junto com ele, e aí ele vai se transformar no verdadeiro líder de Israel. Aí ele volta para o Egito e agora ele vai ter uma série de confrontos com o faraó.
condução do povo pelo deserto e a mediação na aliança do Sinai. Quando ele volta para encontrar Faraó, ele volta agora um homem formado, um líder de verdade, com experiência com Deus, um líder que já sabia quem era Deus para a vida dele e que agora ele sabia o lugar dele. Então, enquanto nós começamos aqui mostrando Moisés que não sabia onde era a sua casa, agora ele sabia. Agora ele sabia onde era a sua casa, onde era o seu lugar. E por causa dessa certeza, ele foi no Egito, confrontou Faraó, liberta o povo e se torna o grande legislador do povo. Então a história de Moisés é uma história muito bonita e tem muito a aprender. E nós vamos continuar falando, né, sobre Moisés ao longo desse curso do livro de Êxodo. Então esses passos revelam um personagem complexo que combina aspectos históricos e aspectos teológicos. Moisés ele teve uma formação e uma educação, como eu falei, na corte, né? Como filho adotivo da filha de Faraó, Moisés teria recebido educação privilegiada, conhecimento das leis, da língua, da religião e da administração egípcia, treinamento militar, treinamento diplomático e treinamentos necessários para governar e para liderar. Afinal, ele seria um faraó. Essa formação o habilitou a ser capaz de ser um líder eficaz, com acesso a círculos de poder, capaz de dialogar tanto com o faraó e comandar um povo. É uma coisa interessante aqui sobre a educação de Moisés, que Moisés, ele era, olha como que Deus trabalha. Não vou aprofundar nesse tópico, mas só para você saber que isso aconteceu. Moisés, ele falava fluente o egípcio. Ele tinha uma grande formação no egípcio. E na época, Moisés tinha duas opções convenientes para ele escrever a Bíblia. De um lado, ele tinha o egípcio, né, os hieroglifos, que era a língua egípcia. Se ele quisesse escrever para o seu povo, simplesmente, e o seu povo entender, Moisés poderia escrever o Pentateuco em hieroglifo. Por quê? Porque era a língua que os egípcios falavam. Então Moisés escreveria em hieroglifo, acho que é assim que pronuncia, né? E os seus iam entender. Ou então, se Moisés queria escrever para muitas pessoas entenderem, Moisés agora no deserto, ele escreveria não em hieroglifo, mas ele escreveria em sumeriano, em cuneiforme. Por quê? Porque as letras cuneiformes era a forma de escrita suméria, que eles escreviam cunhando na argila. Então, ele poderia escrever assim e mais pessoas iriam entender. Então, imaginamos um exemplo que eu estou aqui no Brasil e eu quero escrever um livro. Se a minha ideia fosse escrever um livro para as pessoas do meu país me entender, eu escreveria esse livro em português, certo? E as pessoas aqui iam comprar esse livro e iriam entender. Porém, pessoas de outro país não iriam entender. Então, se a minha pretensão é que esse livro fosse escrito para o mundo inteiro, para várias pessoas do mundo entenderem, eu não iria escrever esse livro hoje em português. Eu iria escrever ele em inglês, porque inglês ela é a língua, né, oficial mundial hoje, digamos assim, né? Então, todo mundo sabe falar um pouquinho de inglês. Só que, olha que interessante, tanto o hieroglifo egípcio quanto o cuneiforme sumeriano, eles foram esquecidos
ao longo da história. Chegou uma época que você não tinha ninguém mais que lia o egípcio antigo e você não tinha ninguém mais que lia o acadiano ou o sumeriano, as letras cuneiformes. Então, se Moisés escreve em hieroglifo ou em acadiano ou sumeriano, a Bíblia chegaria num ponto em que ninguém poderia decifrar, poderia ler o que estava escrito. Por quê? Porque ninguém mais sabia ler hieroglifo e nem sumeriano, cuneiforme. Só no ano de 1800 e pouquinho, quase 1900, que vai levantar um homem, né, François Champollion, e François Champollion vai decifrar os hieroglifos antigos. Então, a partir daí que as pessoas começam a estudar e ler novamente o egípcio antigo. Mas por muito mais de milênios, as pessoas não sabiam mais ler o egípcio antigo. E tempos depois, de Champollion, vai aparecer um outro que eu não lembro o nome também, que vai decifrar as letras cuneiformes, né, o alfabeto sumeriano, e também vai conseguir ler novamente o sumeriano. Então, olha só, se Moisés escreve em um ou em outro, a palavra ficaria perdida por milênios, até ela poder ser decifrada no século XIX. Pois bem, só que naquela região que Moisés estava, que era a região do Sinai, né, teve um grupo de mineiros, não mineiros natural de Minas Gerais, mas mineiros que trabalham nas minas, que também queriam se comunicar. E esses mineiros, eles estavam no deserto, porque eles não tinham argila para poder cunhar letras igual os sumerianos, mas eles também não tinham os mesmos recursos que o Egito tinha. Papiro, tinta. Então eles começam a escrever nas paredes. E como eles escrevem nas paredes? Eles pegam o hieroglifo egípcio, simplifica esse hieroglifo e através daí eles vão criar o alfabeto. E esse alfabeto, baseado no hieroglifo, esse alfabeto ele passa a ser lido na região do Sinai. E é interessante que esse alfabeto que é criado ali, ele nunca parou de ser lido, nunca parou de ser interpretado. Esse alfabeto chegou foi desenvolvendo até que chegou nos grandes troncos linguísticos. No nosso caso, chegou no latim. Do latim, ele foi sendo ramificado e chegou para nós no português do Brasil que você tem hoje aí. Então, Moisés, ele pega exatamente essa língua para poder escrever o livro, escrever o Pentateuco. E fazendo isso, Moisés conseguiu escrever algo que nunca deixou de ser lido e nunca deixou de ser estudado. Olha que interessante. Então, provavelmente, essa foi o idioma, né, que Moisés ele resolve, né, ou a letra que Moisés pega para resolver escrever. Então, embora Moisés ele escreva em hebraico, mas o alfabeto que ele vai usar foi esse proto-alfabeto desenvolvido pelos mineiros, tá? Nesse período aí que Moisés estava com o povo no deserto, tá certo? Então é interessante isso aqui. Então, para a gente poder avançar, vamos já caminhando para fechar, em Midian, após o seu exílio, Moisés viveu em Midian, casou-se com Zípora, tornou-se pastor e ali Deus encontrou, como eu já passei. Deus se revela para ele como o Eu Sou, que é o que nós vamos estudar nas próximas aulas, um nome que expressa eternidade e autoexistência. Moisés recebe então a missão de libertar o povo e apesar da hesitação inicial, que nós comentamos com você aqui, ele aceita o chamado apoiado por sua esposa e pelo seu irmão. Esse episódio mostra a combinação da experiência pessoal, revelação divina e a coragem para o serviço.
Moisés, então, aqui, ele passa a ser o quê? O mediador entre Deus e Israel. Ele passa a ser um intercessor pelo povo diante da ira de Deus. Moisés vai ser aquele que vai receber as tábuas da lei escritas direto por Deus e transmitir a aliança. Moisés, ele organiza a vida social, a vida cultural e a jurídica da comunidade. O seu perfil de liderança é marcado por humildade, coragem e perseverança, sendo exemplo para líderes cristãos e as comunidades. Então, a figura de Moisés, ela tem para nós uma grande importância, tá? Moisés, ele é uma figura cristológica, ou seja, ele é uma tipologia de Cristo, antecipando aspectos de Jesus já na sua vida. Então, ele foi um legislador, um libertador, um mediador. Ele traz a vontade de Deus ao povo, ele intercede em busca da reconciliação. Entender Moisés nos ajuda a compreender a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. E para a gente fechar, podemos dizer que Moisés, então, ele é um personagem histórico, líder e um símbolo espiritual. O seu nome, a sua origem, a sua formação refletem a complexidade da situação de Israel no Egito. A sua missão, sustentada pela revelação do nome divino e pelo apoio de Deus, marcou a história do povo e toda uma teologia bíblica, tá? Então eu espero que você tenha gostado. Acho que aqui eu ainda não coloquei, não criei o slide para a próxima aula, mas se eu não me engano, na aula 5 nós vamos falar sobre o nome de Deus, tá? O fato é que nós vamos avançando já aqui no livro do Êxodo, tá certo? Espero que você tenha gostado. Eu te aguardo quinta-feira para a nossa próxima aula. Deus te abençoe, fique com Deus até lá.